A segunda missão de Jesus, se você olhar com muita clareza, é o tempo inteiro falando. Olha como é que é a oração mais importante dele. Pai nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino. Ele está falando assim, fica parado, fica quietinho, fica tranquilo, que deixa o pau quebrar e lá no céu a gente se resolve. Jesus falou para as pessoas abrirem mão de pregar o evangelho? Ou ele começou a preparar um exército? O que ele fez? Ele preparou um exército. Ele começou a levantar generais, homens e mulheres que estavam dispostos a falar da palavra dele. Ele começou a ensinar para essas pessoas como é que curam as pessoas, como é que a palavra é poderosa. Ele começou a ensinar para as pessoas o poder da Eucaristia, porque ele instalou a Santa Ceia e falou, esse é o meu corpo. Jesus foi preparando um exército e é sobre isso que Jesus vem nos ensinar. A maioria de nós passa a vida inteira e não entendeu que Deus tem uma guerra para te dar. Aí você fala assim, Edgar, mas como é que é esse negócio de guerra? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, importantíssimo no reino de Deus. Preste atenção nisso. A maioria de nós, levanta a mão aqui, quem está buscando paz na vida? Levanta a mão, de verdade, paz. Paz é algo importante, sim ou não? Deixa eu explicar uma coisa muito, muito importante para vocês. É assim, ó. Tudo que Deus fez, foca aqui em mim, não foca lá não. Tudo que Deus fez no reino segue esse princípio. É um princípio dualístico. Escuta isso. Você tem a luz e tem a escuridão, sim ou não? Sim ou não? Você tem o calor e tem o frio. Você tem a vida e a morte. Agora preste atenção no que eu vou falar para vocês, que é muito importante. Tudo isso que é dualístico, na verdade só existe um elemento. Como assim, Edgar? Quando eu falo assim, ó, eu vou ter a luz, o contrário da luz é a escuridão, sim ou não? Só que a escuridão não existe. A escuridão é a ausência da luz. Nós só temos um nome para a escuridão, para nominar aquele estado de quando eu tiro a luz. Aí você fala assim, Edgar, nós precisamos de vez em quando ficar no escuro? Falando do ponto de vista biológico, sim ou não? Para você dormir, o escuro é fundamental. É ou não é? Então Jesus criou um elemento fundamental que é a luz. Mas Jesus sabe que para você saber o valor da luz, você precisa entender e tocar o que é a escuridão. Quando você fala do calor, do fogo, o que é o frio? No frio não existe, o que existe é a ausência do calor. Então toda vez que fala de um elemento dualístico, um é o ativador. No caso do calor é o fogo. Se eu boto fogo eu esquento, sim ou não? Vai dar calor, se eu tiro fica frio. O frio é a ausência do calor. Tá ficando claro isso ou não? O que é a morte? A morte é a ausência da vida. Também não existe morte para um cristão. Porque para Jesus, para nós que acreditamos em Deus e sabemos dessa vida que existe, uma morte, é um trânsito, sim ou não? Então ela é conceitual. Avançando mais, e aí é onde eu quero chegar em vocês, para vocês entenderem como é que a vida é de verdade, é assim, ó. Qual é o contrário de paz? Qual que é o contrário de paz? É guerra. Vocês estão, vou perguntar de novo. Vocês estão com medo de falar. Qual que é o contrário de paz? Quando é que eu tenho paz? Quando existe ausência de guerra. Qual é o elemento ativador? É a paz? É a guerra. Quando Jesus, eu falo para vocês que Jesus veio com duas missões. A primeira é salvar a sua vida, a sua alma, o seu espírito. A segunda, meus amados, não tem desculpa, é instaurar uma guerra do reino de Deus. E você é o general que ele precisa. Colocar uma espada na sua mão, para você levantar essa espada, defender a sua família, criar uma consciência diferente dos seus filhos e salvar as vidas que estão sendo perdidas lá fora. Deus não encontrou ninguém, Jesus não encontrou nenhum discípulo que falou assim, eu não preciso de você na minha guerra. É o contrário.
Ele encontra e diz: larga tudo e vem comigo. Pega uma espada. O Emerson vem aqui e fala: gente, pelo amor de Deus, estamos sem pessoas para servir no ninho. O que ele está dizendo para você? É a mesma mensagem de Jesus. Nós precisamos, se fosse de cá, mas eu queria paz. Oh, meus amados, a paz só existe quando você está na guerra. É real. Você quer ter paz? Entra para a guerra do reino. Aí você vai viver um ano assim, ó, servindo a Deus e fazendo diferença, e tocando a vida das pessoas, e vendo que aquela pessoa foi salvada, e tendo testemunho, e vendo Deus falar, e tocando o Espírito Santo, e Deus mudando a sua vida, e você vai servindo, e aí você está ferido. Guerra você fere, sim ou não? Vai ser ferido, e você levanta, e você vai servindo, e de repente você vai chegar no final de 2024, como eu e meu Silber fez. Nós servimos muito. O Emerson, a Fabrício, garanto, todos eles estão em paz. Tá ou não tá? Paz. Por que nós estamos em paz? Felizes, gratos, fortes, descansados, prontos para começar o ano. Sabe por quê? Porque nós estávamos numa guerra. E esse final do ano foi o momento que a gente sentou, olhou para o ano, falou: ufa, cara, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Meu Deus, como valeu a pena. A paz só existe quando há guerra. O nosso problema é que a gente trava as guerras erradas. As guerras erradas. Você acha que a guerra da sua vida é ficar rico? Você está fudido. Você está ferrado. Você vai passar a vida inteira lutando por uma guerra que não é a guerra que Jesus trouxe. Não é essa que Ele falou. Quando Jesus fala assim, ó, eu vou te dar a paz, mas não é essa paz do mundo, é uma outra paz. Jesus está falando do contraponto da guerra do reino. Porque o contraponto da guerra do reino, essa sim traz paz. Você fala: uau, esse ano foi bom, dei o meu melhor, fiz tudo que eu podia, não tive medo, fui para o combate. E essa paz, ela é poderosíssima. É uma história que eu gosto muito, eu vou contar para encerrar. É verdade, de um soldado japonês chamado Okono. Até hoje de manhã eu contei um pouco, mas até estudei. Mas esse soldado, ele ficou 29 anos numa guerra que não existia mais. O que aconteceu? Tinha uma guerra do Japão na Segunda Guerra Mundial, e esse cara era muito determinado, ele era um general, e ele ficou com 4 soldados deles, e eram espiões. Falou: vocês vão entrar na mata, vão viver com medo de sobrevivência, e vocês vão ficar no meio da mata. Isso é real, vocês podem pesquisar na internet depois. E vocês vão dizer tudo que o inimigo está fazendo. E olha, se prepare, porque esse inimigo é traiçoeiro, ele vai querer te enganar. E o Okono foi com os 4 soldados dele, e eles se infiltraram na mata, e eles eram mestres em sobrevivência, ele era muito bom. E quando eles estavam no meio daquela situação, aconteceu a invasão na ilha, a guerra quebrou o pau, acabou toda a guerra. Todo mundo que estava naquela ilha tinha sido abatido, e ficaram ele e os 4 soldados dele. A guerra acabou. Os caras passaram de avião soltando panfletos dizendo: a guerra acabou, e caiu o panfleto. O Okono pegou e falou: o inimigo quer me enganar. Haha, quer me enganar? A mim não, eu sei que a guerra não acabou. Vamos firme nós 4. E eles param no meio do mato, e comendo barata, e comendo não sei o que lá, e sofrendo. Depois de 17 anos, eles encontravam as pessoas falavam assim: a guerra acabou. E o Okono: não acabou, vamos ficar firmes. Os 4 soldados com eles, firme. Depois de 17 anos, 2 desistiram. Aí ficou o Okono e mais 2. Passou-se mais 10 anos. Um desses soldados foi morto, eles escondidos, encontrou com o exército das Filipinas, que já tinha acabado a guerra, era outra coisa. Eles acharam que era inimigo, foram atacar, o exército matou um deles. Foi lindão. Aí o Okono ficou só com um, esse um resolveu ir embora, e ficou só o Okono sozinho. Aí um jovem estudante universitário foi estudar o passado,
foi estudar um monte de coisa louca lá, chegou lá e encontrou ele perdido na mata. Ele falou: Ocônor, o que você está fazendo aqui? Ele falou: não, eu estou travando uma guerra. Meu amigo, essa guerra não existe, está errada. Ele já estava velhinho. Ele falou: não, eu tenho certeza que existe, esse inimigo quer me enganar, talvez você seja o inimigo. Cara, aí o menino era japonês. Eu falei: não, eu sou japonês, cara. Ele falou: não saio daqui. E ele pegou um bilhete do general dele. E o bilhete dizia assim, do general: fique aí até que eu dê o comando para você sair. E ele mostrou para aquele jovem. O jovem foi para o Japão, achou o general, que era o general dele, velhinho, já aposentado. Teve que levar até o Ocônor. E o general falou assim: agora, Ocônor, você pode sair, a guerra acabou. 29 anos depois, o Ocônor velhinho foi para casa. Muitos de nós estamos na guerra errada. E você nunca vai ter paz nessa guerra. Nunca.